Olá, bem-vindos a mais uma edição do canal Ana Explica. Vamos dedicar ao estudo do conflito no Atlântico Sul de 1982, que ficou conhecido na história como a Guerra das Falkland ou a Guerra das Malvinas. Sobre as Ilhas Malvinas ou Falkland Islands. É um arquipélago localizado no sul do Oceano Atlântico, na plataforma continental da Patagónia. Tem uma área de 12.200 km², composto pela Malvina Ocidental e Malvina Oriental, onde se situa a capital Stanley, e mais outras 776 ilhas menores. É um território britânico ultramarino e as ilhas têm governo próprio. O Reino Unido é responsável pela defesa e pelas relações internacionais. As ilhas terão sido descobertas por volta do século XVI, mas não há consenso quanto aos primeiros exploradores. Segundo a visão britânica, o primeiro desembarque terá sido pelo capitão John Strong, em 1690, que lhe atribuiu o nome de Falkland Islands, em homenagem ao 5º Visconde de Falkland, o tesoureiro da Marinha, que patrocinou a viagem. Segundo a visão argentina, terá sido Fernão de Magalhães quem descobriu as ilhas, e Ilhas Malvinas vem do francês Îles Malouines, que terão sido atribuídas pelo francês explorador Louis-Antoine de Bougainville em 1764, em homenagem ao porto de Saint-Malo, de onde tinham partido os navios e os colonos. O arquipélago localiza-se no limite das zonas climáticas oceânica, subantártica e de tundra, e as ilhas principais têm cordilheiras que podem alcançar os 700 metros de altitude. Em 1982, a Guerra das Malvinas ou Falkland Islands. A Guerra das Malvinas, na versão argentina, ou das Falkland na versão britânica, foi um conflito militar entre a Argentina e o Reino Unido no período de abril e junho de 1982, pela soberania dos arquipélagos das Malvinas, Falkland, Geórgia do Sul e Sandwich do Sul. Estes três arquipélagos do Atlântico Sul eram reclamados pela Argentina desde 1833. A Operação Argentina começou a 2 de abril, tendo os líderes militares argentinos a convicção de que os britânicos não iriam reagir nem enviar forças militares para retomar o controle dos arquipélagos, dada a grande distância a que estes se encontravam das ilhas britânicas e a proximidade relativa da Argentina, que poderia facilmente enviar aviões a partir do seu próprio solo e abastecer as forças expedicionárias, se fosse possível, assegurar o domínio dos ares e do mar. A reivindicação argentina, assim como a britânica, tem muito a ver com a proximidade da Antártida e com o desejo destes dois países de assegurarem territórios no Polo Sul quando a divisão deste continente gelado for um assunto a ser resolvido pela comunidade internacional. A Task Force britânica, enviada a partir das Ilhas Britânicas, chegaria às Falkland a 2 de maio. No mesmo dia, o submarino HMS Conqueror afundaria o antigo cruzado argentino, um antigo cruzador norte-americano da Segunda Grande Guerra, provocando a morte a mais de 300 dos seus tripulantes. A partir deste ataque, nunca mais a numerosa marinha argentina se atreveu a deixar os seus portos. O grosso da atividade militar coube numa primeira fase à Força Aérea e numa fase posterior do conflito à infantaria. No decurso do conflito, a Royal Navy perdeu vários navios em ataques da Força Aérea Argentina, sobretudo em ataques de mísseis Exocet lançados a partir de Mirages III argentinos.
A 21 de maio, as forças britânicas lideradas pelos famosos Gurkhas desembarcavam e, após alguns combates terrestres, onde os argentinos provaram a sua bravura e os seus comandantes a sua incompetência, a capital das Falkland, Port Stanley, foi capturada a 11 de junho. O conflito resolveu-se assim a favor dos britânicos, custando a vida a 649 soldados argentinos e a 255 britânicos, e a 3 civis das Falkland mortos num bombardeamento britânico. Em termos de meios, os britânicos perderam 2 destroyers, 2 fragatas, um LSL, um LSU e um navio de apoio, para além de 24 helicópteros e 10 caças Sea Harrier e um bombardeiro Vulcan de longo alcance que teve de aterrar no Brasil, onde ficou confiscado. Os argentinos perderam um cruzado, um submarino, 4 cargueiros, 2 navios patrulha e um arrastão espião. Em meios aéreos, onde se concentrou a atividade argentina, este país sul-americano perdeu 25 helicópteros, 35 caças, 2 bombardeiros, 4 aviões cargueiros, 25 aviões Coin e 9 aviões de treino armados. O objetivo da junta militar argentina, ao desencadear a operação, era de cativar o apoio popular e consolidar o seu poder. A derrota acabou trazendo o resultado inverso e pouco depois a democracia era restaurada na Argentina. O prestígio britânico saiu reforçado e a primeira-ministra britânica teve grandes ganhos políticos internos, sendo reeleita em 1983, muito por causa da vitória britânica no Atlântico Sul.